Primícias do Reino, capítulo 12. O obsidiado Gerazeno. O mar era grande espelho levemente ondulado, a refletir a poeira de luz do sol nascente, dardejando ouro. Nota da autora espiritual 27. Mateus, capítulo 8, versículos 28 a 34. Marcos, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Lucas, capítulo 8, versículos de 26 a 39. O mês de Kislev. Nota da autora espiritual 28. Dezembro, janeiro. Portador das tempestades, é também o mensageiro da fartura, carregador dos ventos perfumados e leves. Correm suaves ruídos pelos arredores e a penedia triste da Gergesa ou Gerasa fica para trás. As encostas negras e viciosas, surradas pelas virações marinhas, apresentam-se lúgubres, sem vegetação alguma. Dir-se-ia um solo ingrato onde nada medra, à exceção de espinheiros e cardos silvestres. No alto, um magote de homens, mulheres e crianças alonga os olhos sobre a face líquida do mar, preciosa concessão do Jordão, ao longo do seu abençoado curso. Interroga sem palavras. O barco desliza suavemente, quase em silêncio, com a grande vela enfunada, à semelhança de uma asa móvel sombreando as águas. Na popa, a figura de Jesus assemelha-se a uma exclamação de dor. Fitando a terra agreste e nua, sente o sofrimento da gente que ali habita. Programara desde antes aquela visita às terras sobre as montanhas de Bazã, na Decápole, acalentando a possibilidade de até ali levar a mensagem da Boa Nova. Proclamar e difundir as primícias do reino constituía sua aventura, pois que para isso viera. Viver com o povo, sofrer as aflições do povo, mas, sobretudo, esclarecer e libertar o espírito do povo das grilhetas vigorosas da ignorância e da superstição. O povo era o seu rebanho. Para esse rebanho viera dar a vida. Era, todavia, necessário que as ovelhas conhecessem o pastor a fim de poder identificar-lhe a voz, obedecer-lhe ao chamado. Experimentava, porém, ultri sofrimento porque o povo não o compreendia, o sofrimento que decorre do amor desdenhado. Gerasa não o recebera, embora o tom festivo com que anunciara a chegada e a oferenda preciosa que doara ao acercar-se dos seus limites. Não quebrara os liames que atavam o obsidiado à obsessão, como um raio alvinitente penetra o corpo da noite e anuncia a força da sua presença? Os gerazenos comerciavam com porcos e preferiam os suínos a ele, o amigo que desejavam ignorar. Vento sinfônico encrespa as águas, melodias vibram na tristeza que envolve o barco e açoita os cabelos bastos dos homens estremunhados e silenciosos. Gerasa o sulcara com grande dor. Alguém perguntou na pequena planura do penhasco, fitando o barco a mergulhar na distância. Quem era? Não sabemos, respondeu outro. Por que nos queria falar? Trazia-nos algo? Não indagamos, nem mesmo deixamos falar. Que desejaria conosco? Não posso atinar. Talvez tenha sido melhor expulsá-lo de nossos sítios, como fizemos. Talvez.
E como se voltassem a contemplar a embarcação, que poderia ser considerada como um ponto final numa lição em meio, uma mulher sugeriu: parecia-se com um rabi, desses que andam pela Galileia. Que nos pode oferecer de bom a Galileia? Revidou rabioso um representante da cidade. O que podemos afirmar são os prejuízos que ele nos deu. E onde se encontra o endemoniado? Inquiriu outrem. Busquemo-lo, exclamou colerizado um jovem. Façamo-lo confessar. Afinal, ele é portador de espíritos imundos e com ele podemos ser rigorosos. Tenhamos cuidado, advertiu um comerciante de porcos. Os danos do dia são vultuosos. Perdemos nossas melhores varas e isso vai afetar a economia de nossa cidade. O doente parece recuperado. Deixemo-lo. O barco era quase nada no mar. O dia bordava a terra de luz e a natureza atuava prenhe de festa. 1000 vozes onomatopaicas entoavam um canto de alegria. Dos penhascos de Gerasa avistava-se o outro lado do mar. Os gerazenos voltaram à cidade, a 2 quilômetros dali, onde se erguia o casario de arquitetura grega, cercado de ricas pastagens, a se perderem na borda do deserto. Jesus e os discípulos retornaram a Cafarnaum. Tudo fora muito simples, recordava. A alva ainda não descerrara os mantos pesados do seu rosto de luz quando ele ouvira rumor de passos no pavor em que vivia. Erguera-se de um túmulo vazio, dos muitos existentes nas cavernas esburacadas da rocha, entre os outeiros usados como criptas sepulcrais. Subitamente sentia a força das fúrias que o dominavam em hedionda e nefasta subjugação. Podia formular uma ideia do que fizera pelas esquimoses e hematomas pelo corpo dorido e os membros laços, o gosto de sangue na boca e o imenso cansaço que o possuía. Quanto havia descido, meditava. Os jogos do prazer, nos antros de perdição, levaram-no àquele estado. Atormentado por forças subjugadoras, abandonara o lar e os parentes, colocara nos lábios dos pais a taça de fel de amarguras inomináveis, a ponto de fazê-los sucumbir de vergonha e horror nos dédalos dos sofrimentos. Começara a cair muito cedo, até chafurdar entre os porcos e buscar as sombras das sepulturas, onde se refugiavam os endemoniados, carregando nos pulsos e nos tornozelos pedaços de cordas imundas e um elo de ferro, como os que atavam os animais ferozes. Recordando agora as torpezas e sofrimentos, não podia evitar as lágrimas que vertia em abundância. Vagara pelos bosques próximos, disputando com os animais restos alimentícios, ou, desvairado, passara dias intermináveis em indescritíveis peleja, a luta contra animais selvagens que o aniquilavam. Concatenando os pensamentos, lembrava-se somente da aragem fresca que o envolvera e daqueles 2 olhos tranquilos e bons que o banharam de amena harmonia. Senhor, balbuciara nervoso, enfraquecido, empapado de suor, que queres que eu faça? Torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. Não tenho ninguém, retrucara. Os meus me odeiam pelo muito que os fiz sofrer.
Deixa-me seguir contigo, que te apiedaste de mim. Não, por enquanto não. Vai primeiro anunciar o que recebeste, para que todos saibam o que pode fazer o Filho do Homem. Erguera-se de um salto e saíra a correr, seguido de perto pelos proprietários dos porcos que haviam despenhado no abismo. Ignorava, porém, como as coisas haviam se passado. Estava livre, isto sim, em liberdade. Gritava, explodia de felicidade e sorria. Os outros o fitavam a medo e o escutavam sem nele crer, embora a sanidade de que dava as mostras. Legião, assim era chamado, tendo-se em vista os espíritos imundos que o dominavam. Era temido e detestado. Foram, porém, inúteis as suas explicações, o atestado eloquente do seu juízo em equilíbrio. E quando ele se acercou da porta da cidade, receberam-no sem consideração nem respeito, expulsando-o em seguida. Nos dias que se seguiram, ele anunciou por onde esteve a promessa do Filho do Homem. Os gerazenos, porém, revoltados por não terem fruído a presença e as dádivas dele, agasalharam no imo contra o ex-endemoniado, surdo despeito que não tardou a explodir em cólera generalizada. Desde que ele te curou, foram peremptórios, e vale tanto para ti mais do que para nós. Vai-te para o seu lado, deixa-nos a nós e as nossas terras. O ódio popular é como um furacão sem rota que traga na sua voragem o que encontra. Vai-te, gritaram as vozes, esquece-te de nós. Uma pedra cortou o ar, bagas de sangue quente tingiram o chão e o pó fez-se lama na terra. Os olhos do recém-curado se injetaram, a boca retorceu-se em estranho rictus, e ele exclamou: Maldita sejas, Gerasa, que expulsa os filhos e desprezas os enviados. Aquela voz trovejou poderosa, e a cidade presente à cena de vergonha e dor não mais esqueceria as visões daqueles dias. As expressões dos dois homens, os quais fechava suas portas. Depois de caminhar pelas terras da Decápole, narrando o que lhe fizera o Galileu, ele demandou as praias do outro lado do mar. Perdeu-se na multidão que acompanhava as pregações no lago e nas cidades, nos montes e na orla das estradas, oferecendo suas mãos e seus braços aos aflitos e combalidos que necessitassem de ajuda. Não mais se afastaria dos sofredores, seus irmãos de infortúnio. Procurava dar-lhes a fortuna da esperança, como ele mesmo recebera do Rabi. Seguia-o, deslumbrado e reconhecido pelo que recebera, e passou a amar como fora amado, trabalhando também pela extensão do reino de Deus que ele anunciava.